Olá, querido amigo, estimado irmão, nós estamos voltando aqui para os estudos da lição desta semana. O exaltado é humilhado. Nós vamos ver aqui algumas situações que aconteceram na vida de Davi e que servem de grande exemplo para a nossa vida também. O primeiro tópico, na verdade, o verso áureo diz assim: mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O caminho daquelas pessoas que se colocam contra Deus, o caminho daquelas pessoas que se colocam contra a obediência ao Senhor se torna áspero. E aqui, em determinado momento, Davi, ele não observou a vontade do Senhor para a sua vida e por isso ele veio a cair. Por isso ele se tornou um prevaricador da vontade do Senhor. E o seu caminho se tornou áspero. E nós vamos ver aqueles que apontam o exemplo de Davi na tentativa de diminuir a culpa dos próprios pecados deveriam aprender dos registros bíblicos que o caminho da transgressão é difícil. Muitas pessoas, muitas vezes nós queremos nos desculpar, mas Davi pecou, também posso cair no mesmo erro, como se fosse algo fácil. Mas na verdade é que Davi ele teve grandes consequências, A sua conduta teve consequências assim difíceis. E muitas vezes nós não mencionamos essa situação. Consequências que aparentemente pode ser um caminho sem volta para muitos, Cair no pecado e vai indo gradativamente até não voltar mais. Então nós devemos tomar cuidado em ficar arranjando desculpas. Davi também pecou, fulano de tal também pecou, Muitas pessoas podem pecar e não se voltam para Deus. Então nós devemos tomar cuidado e devemos aprender que todo pecado tem consequência e que Davi pecou, mas teve uma grande consequência. O seu caminho foi bem difícil de volta ao arrependimento, de volta a ter uma vida de comunhão com Deus. O primeiro tópico diz que Davi estava à vontade, Estava à vontade no sentido mais amplo. O reino estava estabelecido, venceu todas as batalhas ali, a mão de Deus o havia ajudado a vencer e a estabilizar o reino. Então Davi estava nesse momento ali, gozando da plena, vamos dizer assim, de um momento muito áureo do seu governo. Traz-se a conduta que levou Davi a se desviar. E como somos advertidos contra esse pecado? Lá em 2 Samuel, você vai poder, capítulo 11, encontrar essa história. Davi já havia ganhado várias batalhas e agora se achou no direito de estar em casa, no palácio, enquanto o seu exército estava indo para outra batalha, E ele ficou em casa, de boa, dormindo, comendo, vivendo do bom e do melhor, Afinal, ele havia vencido todas as batalhas, E naquele momento ele estava ali sem ter uma comunhão com Deus verdadeira, estava confiando já na sua própria força, no seu próprio, vamos dizer assim, nas suas próprias obras. E um dia ele avistou uma mulher tomando banho. Perguntou para o servo: quem é aquela mulher? E o servo disse: olha, é a mulher de Urias, um dos soldados. Ele disse: vai e busca para mim. Os servos foram lá, buscaram a mulher, e ele viu que ela era formosa, atraente. Tudo aquilo lhe chamou a atenção. Tudo isso porque ele estava sem fazer nada, Estava ali apenas comendo, dormindo, distraído, e por isso que diz o ditado, oficina vazia é a mente propícia para que Satanás possa trabalhar, Pode trabalhar. E por causa dessa situação, ele se deitou com aquela mulher, e cometeu um pecado muito grave, um pecado de adultério. Por isso que diz em Hebreus capítulo 3, verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então, deve ser respeitado o matrimônio. Davi ele já estava errando ao ter várias esposas. E mesmo assim, ele buscou uma mulher que já tinha o seu marido, causando ali um grande problema que nós vamos ver mais para frente. Essa conduta de Davi o levou a se separar de Deus. No momento em que ele estava ali, que ele deveria estar em mais comunhão com Deus, pois o seu exército estava numa batalha,
ele se afrouxou, né, da vida espiritual, descansou, tá tudo bem, tá tudo... Nesse momento foi que Satanás pegou, né? Foi que Satanás se aproveitou desse momento para que ele pudesse, então, colocar-lhes tentações ali na sua frente. Foi o espírito de autoconfiança e de exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. A lisonja e as sutis seduções do poder e do luxo exerceram grande efeito sobre ele. Então foi o espírito de autoconfiança, né? Já ganhei tudo, já sei de tudo, o reino está estabelecido. Mas Davi se esqueceu de quem que estabeleceu o reino para ele, né? Quem deu as vitórias a Israel foi Deus, né? Davi, aos poucos, foi confiando no seu próprio, no seu próprio saber, na sua própria sabedoria, e foi se esquecendo de Deus, e por isso ele caiu nesse grande pecado de adultério, né? Estava à vontade, estava no auge, se esqueceu de Deus. A sua comunhão com Deus foi levada a cair, né, naquele momento, por causa da sua falta de vigilância espiritual. E nós assim também podemos cair também, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E como nós devemos ser advertidos contra esse pecado? Nós devemos tomar cuidado contra esse pecado, o pecado do adultério e o pecado da confiança própria. Olha, eu consigo me livrar de tudo, eu consigo resistir a tudo, já estou satisfeito aqui, né, na minha condição, está tudo bem. Nós devemos nos afastar desse tipo de pecado, desse tipo de conduta, né? Evitar essa prática que Davi aqui caiu, infelizmente. Em vez de confiar humildemente no poder de Deus, começou a confiar na sua própria sabedoria e no seu próprio poder, né? Satanás, ele quer fazer o mesmo com cada um de nós hoje, nos derrubar, nos envergonhar, né? Nos destruir diante de Deus. Foi no momento em que estava à vontade e desprotegido que o tentador aproveitou a oportunidade para controlar a sua mente. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aí sem fazer nada, né? Não estamos em comunhão com Deus e o Satanás se aproveita dessa situação para colocar coisas na nossa mente, para insinuar situações, né? Para que venhamos a cair no pecado e também a cair no desagrado de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Então, naquele momento em que ele estava no auge, estava se achando, né? Foi um momento onde ele teve a maior queda. Um momento onde ele se esqueceu das vitórias em que Deus o havia levado, das conquistas que Deus tinha feito por Israel. Então ele caiu. Quando, em meio à facilidade e à segurança própria, Davi relaxou o apego a Deus, cedeu a Satanás e atraiu sobre a sua própria alma a mancha da culpa. Então esse primeiro tópico nos fala que muitas vezes estar à vontade não é a vontade de Deus para nós, né? Estarmos aí distraídos, né? Porque Satanás, o nosso inimigo, está aí de redor buscando a quem possa destruir. E ele vai lançar todas as tentações que ele puder, porque ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. Nesse caso aqui de Davi, o seu ponto fraco foi os desejos da carne, né? A prostituição, o adultério. Infelizmente ele caiu. E nós devemos tirar um grande exemplo para a nossa vida sobre isso.